Graças a paz, amados. Estou aqui hoje para falar sobre um assunto que muitos já compreendem, mas tem outros que têm dúvidas sobre o Espírito Santo. Aquele que o Senhor deixou para nos ser o nosso ajudador, o nosso consolador. Amém? Então, que vocês estejam aí com o coração aberto para que o Espírito Santo flua através da sua vida. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um vento. O Espírito Santo é um fogo. O Espírito Santo, a palavra, na verdade, traz o Espírito Santo como simbolizando um vento, simbolizando fogo, simbolizando como uma pomba, né? Então, assim, a palavra traz várias simbologias para o Espírito Santo, mas na verdade ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então tem Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra diz que quando Jesus morreu na cruz, o objetivo de Jesus morrer foi exatamente para nos conceder o direito do Espírito Santo habitar dentro de nós. Porque por causa do pecado do homem, por causa do pecado de Adão, nós perdemos a comunhão com Deus. E nós passamos a ser pecadores. Então o Espírito Santo ele não tinha como habitar em nós. Porque Deus não habita onde há pecado. E o espírito do homem, naquele momento do pecado, lá em Gênesis, o espírito do homem, ele morreu. Então, o espírito do homem é uma coisa e o Espírito Santo é outra. Uma vez me perguntaram, Espírito Santo é a mesma coisa do nosso espírito? Não. O Espírito Santo, quando ele veio habitar dentro de nós, ele vivificou o nosso espírito que estava morto por causa do pecado. Então, quando o homem foi criado, lá em Gênesis, né, primeiro o homem foi criado, um homem espiritual. Né, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem, o homem foi criado dentro de Deus. Ele foi criado em espírito. Ali é o homem espiritual. Então, primeiro Deus criou o homem espiritual. E só no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus formou o homem do pó da terra. Então, Deus pegou o pó da terra e deu forma àquela criação anterior. Então, as coisas, a Bíblia diz que as coisas que nós vemos, elas vieram das que nós não vemos. Então, as coisas visíveis, elas vieram das coisas invisíveis. Então, primeiro, tudo é criado no reino do Espírito, que é o reino da fé. Por isso que a fé é o quê? É a certeza das coisas que nós não vemos. Então, primeiro, nós criamos aquilo no nosso espírito, para que depois aquilo se manifeste e a gente passe a ver. Só que nossa visão, primeiro, ela tem que ser dentro de nós, ela tem que ser espiritual. Então, naquele momento da criação, Deus deu forma ao homem, né? Quando ele disse, façamos o homem, lá na frente ele disse que ele formou o homem do pó da terra, né? E soprou, e o homem tornou-se o quê? A alma vivente, um ser que vive. Só que aquele ser vivente do pó da terra, ele antes foi criado em espírito, então ele era um ser espiritual que habitava num corpo de barro, né, de terra. Por isso que é um ser humano, porque humus vem de terra. Se você for olhar, humus vem de terra. Então, o homem é um ser humano, ele passou a ser um ser humano, né, mas que ele tinha uma natureza espiritual de Deus. Só que quando o homem pecou, aquele ser espiritual, ele o quê? Morreu. O espírito do homem, ele morreu. E ele passou a ser só um ser humano, um ser vivente. Ele passou a só existir na terra. E Deus criou o plano perfeito de salvação desse espírito do homem que estava morto, quando ele, o quê? Ele se fez carne, né? A Bíblia diz que o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? E ele se fez carne e habitou entre nós, o filho dele. Ele se fez carne e veio aqui, né? Ele não tinha pecado nenhum, mas ele recebeu todo o pecado da humanidade
para que eu e você tivéssemos o direito de ter novamente esse espírito vivo, o espírito recriado. Então, a Bíblia diz que no momento que nós cremos na cruz, no poder da cruz, né, nós recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados, de todos os pecados. A palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nenhum pecado, né, que ele o quê? Ele vem exatamente para nos perdoar de todos os nossos pecados. E nós recebemos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem o poder de vivificar o nosso espírito. Então, o Espírito Santo é uma coisa, é o Espírito de Deus em nós. E o nosso espírito, ele passa a estar vivo. Por quê? Porque há uma ligação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. A Bíblia diz que eles estão amalgamados, eles são um só. Né? A Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, se você se unir ao Senhor, se você crer que Jesus é o Senhor da sua vida, e você receber o sacrifício de Jesus na cruz, você crer naquele sacrifício, receber no seu coração aquele sacrifício e crer que é pela fé. Nenhum de nós vimos, né, Jesus morrer na cruz, mas nós cremos que ele morreu. Nós cremos que ele morreu e nós cremos que ele tem o poder de nos dar a vida eterna. Então, a partir do momento que você crê, você recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo agora, ele vai ter que se comunicar com o seu espírito. E ele agora vai lhe guiar. Então, a Bíblia diz que aquele que vive no Espírito, ele deve andar no Espírito. Né? Lá em Gálatas capítulo 5, né? 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se de fato a gente vive no Espírito, nós temos que andar. E como é que a gente anda no Espírito? A gente anda no Espírito a partir do momento que nós somos guiados pelo Espírito. E então o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós, ele vem habitar dentro de nós como uma promessa de Jesus. Jesus, quando estava aqui, ele disse, né? Que ele, em João 14, diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, né? A fim de que esteja para sempre conosco. Então, Jesus disse que ele rogaria ao Pai para que ele nos desse outro Consolador, para que esse Consolador estivesse para sempre conosco. E ainda diz, né, que esse Consolador, ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas que ele habita convosco. E ele diz que é por ele que nós temos que viver, e através dele nós entenderemos que Jesus está no Pai. Então, Jesus fez essa promessa de deixar o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele iria, mas que o Pai mandaria, ele pediria ao Pai, o Pai mandaria outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. Então, você tem uma riqueza dentro de você, que é o Espírito Santo dentro de você. Então, o Espírito Santo ele vai lhe guiar a toda a verdade. Você não será enganado. Agora, a gente precisa estar atento à voz do Espírito. Existe a voz do mundo, né? Existe a voz das pessoas e existe a voz de Deus, que emana do Espírito dele que habita em nós. Então, o nosso espírito, ele precisa estar atento à voz. Então, muitas vezes nós somos guiados não pelo Espírito de Deus, né? Nós somos guiados pelo quê? Pelo um conselho de um amigo, pela a palavra do pastor, que muitas vezes nem está no espírito, está na alma. Então, o nosso espírito ele vai discernir, né? Porque a Bíblia diz que as coisas do espírito, elas se discernem espiritualmente. Então, você vai discernir se aquela voz é do espírito, se é do homem, né? Ou se é do próprio mundo. Porque muitas vezes o mundo, agora mesmo, nesse período, o mundo só dando más notícias, né? Pandemia, não sei o quê. Não sei quantos morreram. Essa é a voz do mundo. Essa voz nós temos que rejeitar, né? Porque nós não... A partir do momento que nós nascemos de novo, nós só devemos dar ouvido a uma voz, que é a voz do Espírito. Então, quando nós conseguimos ouvir, como é que nós ouvimos a voz do Espírito? Vocês dizem, mas como é que eu vou identificar? Não é uma voz, muitas vezes não é audível, né? Mas dentro de você, quando é do Espírito, você sente paz. Né? O termômetro para você entender se a voz é do Espírito, você tem paz. Quando você está agoniado, está aflito, aquela voz ali você tem que rejeitar.